Guarani, que teve até chances para conquistar a vitória, né? 2 bolas na trave, Fumagalli e tal, mas o resultado não veio, Paulo. O resultado realmente não foi aquele que nós precisávamos, né? Mas o volume de jogo, as oportunidades mais reais criadas foram da equipe do Guarani. Nós desperdiçamos pelo menos 4 na minha contagem e fomos infelizes e acabamos não conseguindo traduzi-las em gol. E no final do jogo, quando ficamos com 1 a menos, a equipe se desorganizou um pouco, ou até muito, né? Ficamos com 1 a menos e começamos a querer resolver de qualquer maneira e começamos a dar ao adversário o contra-ataque com a equipe desorganizada. Então, você está com 1 a menos dentro de casa, um jogo difícil, contra um time que tem um ataque, um meio campo rápido. Você perdeu um homem, você tem que se organizar, fazer 2 linhas de 4 ali e pelo menos tirar os espaços dentro do seu campo. Então, os 10 minutos finais nós corremos um risco grande de tomar o gol, até por essa desorganização, o ímpeto, aquela vontade de fazer o gol de qualquer maneira. Mas, no geral, eu acho que nós tivemos volume de jogo e oportunidades criadas para poder sair daqui com os 3 pontos. Apesar de um meio de campo do Madureira muito forte na marcação também, não, Paulo? Muito forte na marcação, meio campo leve também. Na criação, uma linha de 3 muito leve, muito rápido. Jogadores que têm uma posse de bola muito boa. E não é à toa que esse time fez o número de gols que fez, porque é um time muito rápido, que se movimenta muito, um time difícil de você encaixar a marcação neles. E aquilo que eu falei para vocês, no final do jogo, 10 minutos finais, mais ou menos, com 1 a menos, a gente se desorganizou muito e começamos a querer resolver tudo sozinho. E aí você começa a dar ao adversário o espaço que normalmente já tem em campo, porque você está com 1 a menos, e ir para uma equipe rápida, né, uma equipe muito veloz, uma equipe que se movimenta muito, você dá o espaço e nós acabamos até nos 10 minutos finais podendo complicar o jogo mais ainda. Bom, o fato de não vencer, mantém a equipe longe do G4 ainda, isso incomoda, Paulo? Não, eu acho que, logicamente, que se eu falar para você que não é uma situação ruim para nós, desagradável, porque o nosso objetivo é esse. Nós, quando chegamos aqui, a equipe estava praticamente dentro da zona de rebaixamento, praticamente. Uma vitória hoje nos aproximaria bem do G4, né? E o nosso objetivo era esse, foi isso que foi traçado, foi isso que foi conversado com o grupo, que um bom resultado hoje nos levaria bem próximo ali do G4, mas nós sabíamos da dificuldade que íamos encontrar. A Série C, isso aí, as equipes são muito niveladas, um resultado que acontece em uma rodada, isso aí às vezes não serve de comparação para a rodada seguinte, porque são adversários que às vezes não têm uma boa performance em uma rodada, na rodada seguinte busca um bom resultado. Então nós estamos vendo que há esse equilíbrio, mas eu acho que no geral nós tivemos volume de jogo, a criatividade para poder sair daqui com a vitória, com os 3 pontos, mesmo enfrentando uma equipe perigosa. Paulo, há muito tempo o Guarani não criava tanto como criou hoje, não tinha tantas oportunidades de gol como teve hoje. O que faltou para conseguir fazer? Por que o Guarani não conseguiu fazer o que criou? Olha, na realidade, na minha conta foram 5 reais, né? Jogadas criadas mesmo, tirando aquela jogada do Clementino, que não foi uma jogada trabalhada, foi uma jogada que ele próprio criou, porque acreditou, perseverou na jogada e acabou ele mesmo criando uma situação de gol que acabou não sendo feliz. Mas tivemos mais outras 4 que nós poderíamos ter feito pelo menos uns 2 gols. Eu acho que isso aí, logicamente, que você quando tem 4, 5 oportunidades reais de gol e você não aproveita nenhuma, é lógico que você tem que discordar de alguma coisa, você tem que se incomodar. Eu acho que o pior seria se a equipe passasse aí os 90 minutos sem ter um volume de jogo que pudesse nos levar ao resultado positivo, que seria a vitória. Então, logicamente que nos preocupou o fato de termos essas oportunidades e não termos concretizados em gol. Infelizmente, né, o nosso homem de área, que é o Cavalo, em nenhum momento chegou uma jogada nessa forma para que ele pudesse tentar a conclusão, que é um jogador especialista nisso. Lutou, brigou, mas a bola não chegou, não teve a felicidade de receber uma bola com qualidade como nós tivemos outras bolas, e que a nossa equipe tentou, né, na hora da finalização, mas fomos infelizes. Eu acho que o grupo, não podemos criticar também o grupo pela atuação, não. Logicamente que vai ser colocado para eles esses 10 minutos finais com um homem a menos, não tem como se desorganizar dessa forma, mesmo necessitando da vitória, porque você acaba de repente dentro de casa sendo surpreendido
e saindo com uma derrota pela desorganização. Então tem que terminar o jogo com a menos, vai terminar, então temos que nos organizar mais, fazer 2 linhas de 4 ali e logicamente buscar o gol com a posse da bola, porque você está com uma a menos e não dá tanto espaço para o adversário como nós demos, principalmente em erros de passe, contra-ataque para o adversário nos 10 minutos finais. Paulo, o terceiro jogo do Guarani no Brinco de Ouro na Série C e o time ainda não venceu, né? Claro que é só o primeiro seu aqui, não dá para cobrar muito, mas o fato de não fazer o dever de casa até agora, numa competição tão equilibrada como tem sido a Série C, qual que é o tamanho do prejuízo? Olha, é sempre, veja bem, a matemática no futebol é sempre essa, né? Na teoria. É buscar ponto fora, né? E fazer 3 dentro de casa, mas nós sabemos que em todas as competições, nem sempre as equipes buscam os 3 pontos dentro de casa e às vezes vai fora de casa e busca os 3 pontos, como nós fomos fora de casa e buscamos 3. Então é lógico que nós temos também como meta buscar esses 3 pontos dentro de casa, temos que realmente fazer esses 3 pontos dentro de casa, continuar trabalhando aí, acreditando porque a equipe tem qualidade, mostrou isso hoje. Vamos pegar adversários desse nível até para cima, adversários perigosos, mas que nós vamos ter que nos lançar o ataque e no momento que as jogadas forem criadas, nós caprichamos um pouquinho mais, contamos um pouquinho mais com a sorte também, né, porque eu acho que não foi nem deficiência dos nossos jogadores que tiveram a oportunidade de finalizar, não. Eu acho que foi um pouquinho de falta de sorte também, porque finalizaram com consciência, buscaram o gol, o canto do goleiro, tentaram tirar do goleiro. Então acho que foi uma manhã onde infelizmente as finalizações nossas não entraram. Paulo, o Guarani está chegando numa fase aí complicada, 7 pontos, vai virar o turno praticamente precisando fazer uma vitória a cada 2 jogos. Como é que você vai trabalhar esse pensamento? Olha, nós temos que pensar em vitórias sempre, né? Não é a cada 2 jogos. Nós não fazemos essa matemática de a cada 2 jogos uma vitória, não. Essa matemática não existe para nós. É sempre trabalhar, ir para as partidas, buscando as vitórias. Pode ser uma vitória a cada 2 jogos, 2 vitórias a cada 2 jogos, 3 vitórias consecutivas. Nós temos que pensar dessa forma. O campeonato até, ele exige que você pense dessa forma. Você pense sempre nos 3 pontos. Mas nós sabemos que muitas das vezes as coisas acontecem de uma forma que os 3 pontos não são possíveis. Nós tivemos aí pelo menos uns 10 minutos de final de jogo com 1 a menos, onde nós poderíamos continuar com a pressão que a gente vinha exercendo no adversário nos 10 minutos finais e quem sabe essa bola poderia ter entrado. Eu acho que a perda de um atleta contundido nos 10 minutos finais, com o volume de jogo que a gente vinha apresentando, empurrando o adversário para dentro do seu campo, não dando o contra-ataque de forma perigosa que nós não estávamos dando naquele momento, nós poderíamos, quem sabe, nesses 10 minutos finais aí, encontrar o caminho do gol, mas eu acho que isso aí também prejudicou. Paulo, você tem um jogo de confronto direto no próximo final de semana, mesma pontuação que tem o Guarani, tem a Portuguesa também, e você perde, não digo a sua referência, mas uma experiência ali atrás, que é o Gladstone com o 3º cartão amarelo. E o Guarani começou a entrar naquela história também de jogadores, né, se machucando. O Oziel, teve hoje o Malaquias. Como é que você vai equacionar tudo isso? Olha, eu sempre falo que um bom time você não faz com 11, 12 jogadores. Você faz um bom time com elenco. Né? Você tem que ter um elenco, você tem que ter um número suficiente para cada setor, defesa, meio e ataque. Né? E nós fomos para a partida de hoje com os 2 zagueiros com o 2º cartão amarelo. Poderíamos ter perdido os 2, isso acarretaria num problema, correto? Mas nós estamos nos mexendo. Provavelmente, início dessa semana deva chegar aí mais um zagueiro, né? Até por essa preocupação que nós tínhamos de estar com os 2 já amarelados, pendurados. E esse problema de contusão, nós sabemos que isso aí você vai ter que conviver com isso, não só nos treinamentos como durante as partidas, e cai naquilo que eu acabei de falar. Temos que ter elenco, né? Temos que ter peça de reposição. E nós estamos tentando buscar não só dentro do próprio elenco, até na categoria de base, mas também com uma outra contratação que se for necessária. Hoje talvez o principal destaque do Guarani tenha sido os 2 laterais, né? Ambos no primeiro tempo e sobretudo o Raoni no segundo tempo. Queria que você fizesse uma avaliação dos 2 jogadores. E o Raoni, pelo que fez, pode já, quem sabe, postular uma vaga de titular. Realmente um atleta que entrou, foi escalado na última hora. Acho que se ouve muito bem, se portou muito bem. As principais jogadas nossas pelos lados do campo foram com o Raoni e jogadas até com qualidade. E é um jogador jovem, um jogador que tem tudo para crescer dentro da profissão. Vamos torcer para que ele dê uma sequência de bons jogos, mesmo porque o Oziel, que é um jogador experiente, um bom jogador também,
está contundido, e essa partida que ele fez hoje, principalmente o Raoni, serve para que a gente tenha confiança para que ele possa ter uma sequência de partidas.